Olá, veja agora o que é notícia no Poder Legislativo de Guarulhos. Está começando o Jornal da Câmara. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente se reuniu no dia 8. O vereador professor Samuel Vasconcelos, do PT, explicou as decisões tomadas durante o encontro. A Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente e a Juventude, no dia de hoje, tratou de 4 projetos que são relacionados ao mês da mulher. Houve uma decisão da Casa, entendo uma decisão acertada, para que todas as comissões tratassem de dar parecer em projetos que fosse afeto ao mês da mulher, ou relacionado à família, mais diretamente à mulher. Entre os 4 projetos, eu destaco o projeto da vereadora Verinha, que institui no município a Semana de Combate à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Eu acho que é preciso, é um tema recorrente. Nós sabemos o quanto é difícil para o poder público acompanhar e creio que a conscientização é o melhor caminho. Então, todos os 4 projetos receberam pareceres favoráveis, mas entre todos eu destaco esse de combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Na manhã de terça-feira, a Comissão de Constituição e Justiça analisou 19 projetos de lei. Dr. Laércio Sandes, do PMN, destacou a proposta do vereador tucano Romildo Santos, que altera o método de verificação de presença dos vereadores em plenário. Esse projeto, alterando as regras internas da Casa no que diz respeito à verificação de quórum, ou seja, a verificação da presença dos vereadores em plenário. Esse projeto foi apresentado pelo vereador Romildo e pelo então vereador Dr. Eduardo Carneiro e Dr. José Mário, ainda na legislatura anterior, em 2012, foi apresentado. Nós analisando o mesmo, a redação não está muito clara, de forma que a gente vai fazer um memorando. Aliás, nós adiamos ele para 2 sessões, vamos conversar com o autor que ainda está na casa, que é o vereador Romildo Santos, para esclarecer a questão. A princípio, nós somos pelo parecer favorável no que diz respeito à verificação de quórum. Hoje, o presidente pode verificar o quórum, a presença de vereadores em plenário de forma visual. E a proposta é para que essa verificação seja pelo terminal única exclusivamente e que todo e qualquer trabalho na casa, no que diz respeito às votações e presença em plenário, no mínimo 11 vereadores. Eu acredito que o parecer venha a ser nesse sentido, mas de qualquer forma a gente adiou para a sessão seguinte e eu acredito que vai caminhar e é algo que vem disciplinar realmente uma situação na casa, como ocorreu no biênio anterior e também nesse biênio, muitas verificações de quórum foram realizadas de forma não muito democrática. Então agora acreditamos que ele sendo aprovado pelo terminal vai de interesse a uma publicidade mais eficiente, ao interesse e ao acompanhamento da população. No próximo bloco, denúncia de atraso na entrega de moradias do Minha Casa Minha Vida é pauta da Comissão de Habitação. O Jornal da Câmara volta já. Eu queria saber o que é o Estado laico e o que isso tem a ver com as minhas crenças. A liberdade religiosa é garantida no Brasil pela Constituição Federal, que é a lei máxima do nosso país. A Constituição afirma que a liberdade de consciência e de crença é inviolável, não pode ser infringida. Ou seja, todos os indivíduos são livres para praticar a sua religiosidade ou sua não religiosidade. A Constituição também assegura o livre exercício dos cultos religiosos e diz que os locais de culto devem ser protegidos. Ninguém pode perder direitos por motivo de crença religiosa, a não ser se usá-la para se livrar de alguma obrigação legal imposta a todos. E para pôr em prática essa liberdade religiosa, existe a laicidade do Estado. Estado laico quer dizer a separação institucional entre Estado e Igreja e a inexistência de uma doutrina. A laicidade garante a todos o direito de adotar uma convicção, de mudar de convicção ou de não adotar nenhuma. A União, os estados, os municípios não podem estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
também não podem financiá-los, nem manter com eles ou seus representantes alguma relação de dependência ou aliança que não seja de interesse público. Ao mesmo tempo, não podem colocar obstáculo ou impedimento ao funcionamento de algum culto ou religião. E se você tiver alguma dúvida sobre o Poder Legislativo Municipal e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! A Câmara Municipal de Guarulhos acredita num mundo melhor e mais igual. E a igualdade de direitos passa por cidadãos democraticamente bem informados. Para que a informação chegue realmente a todos, a Câmara aposta na inclusão. A transmissão das sessões conta com o apoio de um intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais. Assim, o deficiente auditivo também pode acompanhar tudo o que acontece na política da cidade e exercer, de fato, o papel de cidadão. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A Comissão de Habitação recebeu visitantes na reunião do dia 8. Foram representantes de diversas secretarias municipais e também da Caixa Econômica Federal. Em pauta, o atraso na entrega de moradias do programa Minha Casa Minha Vida, nas regiões do Portal Flora e do Lavras. O gerente regional da Caixa, Silvio Gomes Dias, explicou o papel do banco para ajudar a resolver a situação de quase 3.000 famílias. Estipulou um prazo para deixar tudo em ordem. Nós acordamos o seguinte: agora com a excepcionalização do Ministério das Cidades para que possam gerar os contratos, mesmo sem estar com o registro finalizado no cartório, isso vai fazer com que a gente antecipe e a gente possa estar efetuando esses contratos e colhendo as assinaturas dos contratos até 15 de abril, conforme ficou acordado em reunião aqui hoje. Então 15 de abril é o prazo final para a parte da Caixa estar concluída? Para a parte da Caixa ter colhido todas as assinaturas, tudo só dependendo aí de marcar a data para entrega. Tá, okay? Por que você acha que houve tanto atraso assim, Silvio? As questões de habitação, elas são umas questões bastante complexas. Nós tivemos durante o processo todo problemas na própria execução da obra, depois nós tivemos problemas de regularização do empreendimento com a questão da energia elétrica, que foi uma questão bastante importante, que atrasou muito a regularização do empreendimento, porque sem energia elétrica não se consegue o habite-se da prefeitura. Teve uma questão de documentação do Grapoab, então uma série de fatores que acabou realmente atrasando. Houve uma questão da própria demanda, né, porque é uma demanda fechada, parte dela é uma demanda fechada, então isso acabou fazendo que a gente tivesse um retrabalho um pouco maior, mas isso tudo já foi superado. Acho que é importante que daqui para frente a gente tenha uma perspectiva boa de em abril estar finalizando esse processo todo. Uma das contempladas pelo programa, Daiane Paião, reclamou dos critérios para a entrega das chaves. No meu caso, e mais 42 pessoas que hoje não veio por motivo de estar aí chorando, nervosa. Eu falei com a mulher ontem, pelo grupo que a gente tem, ela está desesperada também. Porque assim, na verdade, a renda do salário mínimo aumentou, né? Todo mundo sabe. E eles falam que até 3 salário mínimo, tem vídeo disso. E antigamente teve pessoas que tiravam aí mais do que um salário mínimo. Hoje essa renda ultrapassou, porque o salário mínimo aumentou. Então está uma confusão, porque eu mesmo fui aprovado. Uma vez que me aprovaram, eu entendo que aprovou, aprovou. E agora estão colocando por que reprovou. Eu quero saber qual é a resposta para isso, porque hoje eu estou pior, a minha situação está pior. Eu estou desempregada desde setembro, entendeu? Eu sou mãe, chefe de família e estou morando de favor numa cozinha. O dono da casa já está me despejando e até prazo para entregar está uma demora, uma demanda aí de ter que fazer vários processos. Por que não foi adiantado isso para as famílias também? Entendeu? Você disse que mudou sua vida, de que forma? Mudei minha vida porque assim, a gente depois que a gente é contemplado num empreendimento, né, que nem no meu caso, a gente tem um sonho, né, que a gente vai para a casinha da gente, aí de repente, depois que você escolhe o bloco, que eu escolhi o bloco 6C, apartamento 43, depois que eu escolhi o bloco, tudo certinho, meus filhos mudaram de escola, vou me falar essa notícia que reprovou, e está no Diário Oficial que eu estou atendida pelo programa, isso não dá para entender. Presidente da comissão, o vereador Romildo Santos, do PSDB, reforçou os prazos combinados com a Caixa Econômica.
Ele disse que o papel da comissão é o de ajudar a resolver o problema da melhor forma. A Prefeitura, a Caixa Econômica, disse a eles que no mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro ia entregar a sua moradia, seus apartamentos. Isso não ocorreu. A partir de 15 de abril, aí começa a se fazer o mutirão de assinaturas dos contratos, né, desse empreendimento. A gente calcula que em uns 15 dias, no máximo, a gente consiga colher todas as assinaturas desses contratos. Colhendo todas as assinaturas dos contratos, aí nós vamos começar, aí o Orlando Fantasini, como o Silvio Torres, tem que avisar o Ministério das Cidades. Paralelo a isso, nós vereadores vamos pedir para o Ministério das Cidades para poder acelerar toda essa situação junto ao Ministério das Cidades, né, para que quando chegar no dia 25 mais ou menos, ou 25 de abril, a gente já consiga realmente ter um ok de Brasília, porque precisa dessa autorização tanto de Brasília como do governo do estado, que é o Grapuap, para poder liberar a entrada deles nas suas casas, nos seus apartamentos, né? Então eles ficaram preocupados, mas será que vão nos abandonar? Como que vai ficar? Será que dia 15? Eu falei, olha, tem aqui o presidente, que sou eu, Romildo, vereador Pezão, vereador Elmer, que faz parte da Comissão de Habitação, vereador Eduardo Barreto, vereador Rogério dos Santos, participou também, doutora Márcia. Nós vamos acompanhar cada passo desse processo junto com a habitação, junto com a Caixa Econômica Federal. Vamos já entrar em contato com o Ministério da Cidade em Brasília, tentar acelerar para que essas famílias adentrem, que foram contempladas no Minha Casa Minha Vida. Romildo acredita que é preciso rever algumas regras do Minha Casa Minha Vida. Infelizmente nós temos muitas pessoas hoje, principalmente em Guarulhos, morando em comunidade, né? Guarulhos é a região da invasão, Guarulhos é a região da comunidade. Eu acho que teria que criar critérios mais fáceis, mais práticos, onde amarra, como o governo do estado faz, né? Coloca no nome da esposa, que se o marido for embora, o marido não vai vender o apartamento ou a casa, né? No interior tem muita casa, né? E vai deixar a mãe de família com seu filho na mão. O governo do estado hoje ele faz uma trave de 25% do valor, de acordo com a renda per capita ou de acordo com a renda familiar, né? Que não pode ultrapassar, que a pessoa tem a condição de pagar com um valor menor. Nós temos o CDHU aí hoje que tem pessoas ainda que pagam R$90, né? Apartamentos de 42 metros quadrados, né? Não tem elevador, mas eu acredito que com estacionamento e tudo mais. Então, tem que ser criado regra assim para que a família realmente tenha condição de pagar. A conta de luz hoje é cara, né, no país todo, principalmente em Guarulhos, a conta de água é cara, né, o custo de vida é caro, né, e a moradia é o bem maior de qualquer família, né? Você sem um teto, você fica sem direção, você fica com medo do mês que vem, você fica com medo do que vai, onde o seu filho vai morar na falta do pai ou da mãe, né? Então acho que o governo, tanto estadual quanto federal, tem que criar critérios junto desses órgãos como a Caixa, Banco do Brasil, que fazem esses financiamentos para pessoas de baixa renda, que elas tenham mais condições de aderir sem ser prejudicadas pelo salário. Se a pessoa ganha mais, ele pode entrar num outro padrão de uma construção de um financiamento particular. Se a pessoa ganha pouco, que é o caso de todos que estão aqui, então tem que ser criado regras mais fáceis para eles poderem adquirir seu imóvel. No próximo bloco, você acompanha o resumo da sessão de terça-feira. Jornal da Câmara volta já. Eu quero saber como é que funciona o serviço de saúde pública aqui em Guarulhos. Explica para nós aí. A Constituição Federal determina que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas. Tanto a União quanto os estados e os municípios têm responsabilidade pelo financiamento do sistema de saúde. Guarulhos oferece à população o atendimento em hospitais públicos, UBSs, policlínicas e UPA, além de centros e ambulatórios de especialidades. Vinculadas diretamente à Prefeitura, as 69 UBSs, unidades básicas de saúde da cidade, prestam atendimento nas áreas de clínica médica, pediatria e ginecologia. São realizadas consultas, exames, tratamento odontológico e pré-natal, vacinas, curativos, medicação, além de outros serviços da área de enfermagem e de promoção à saúde.
A porta de entrada para qualquer tratamento do SUS é a Unidade Básica de Saúde, responsável por fazer o primeiro agendamento com os médicos especialistas. Nos casos de emergência, como crises hipertensivas, convulsivas e asmáticas, acidentes, suspeita de derrame ou infarte, a pessoa deve procurar um serviço de pronto atendimento ou um hospital. Os serviços de pronto atendimento funcionam 24 horas por dia. São 6 policlínicas nos bairros Jardim Paravente, Jardim Paraíso, Bom Sucesso, Jardim Maria Dirce, Parque Alvorada e Jardim Centenário, além da UPA, Unidade de Pronto Atendimento, que fica no Jardim São João. O que diferencia os hospitais das policlínicas e da UPA são as UTIs e outros serviços de maior complexidade para a realização de cirurgias, internações e exames de apoio e diagnóstico. A Rede Municipal de Saúde conta também com centros e ambulatórios de especialidades como, por exemplo, o CEMEGS, Centro de Especialidades Médicas de Guarulhos, CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, CEP, Centro de Estimulação Precoce, entre outros. Na cidade, a Rede Estadual de Saúde é composta pelo Hospital Geral de Guarulhos e pelo Complexo Hospitalar Padre Bento. Além da rede municipal e da estadual, a Prefeitura ainda mantém convênios com entidades filantrópicas, como o Hospital Estela Maris, a Maternidade Jesus José e Maria e o Hospital Nipo Brasileiro, que administra, em parceria com a Prefeitura, a Clínica Ortopédica e de Reabilitação do Bom Clima. Se você tiver alguma dúvida sobre os serviços públicos da cidade e quiser ver a explicação aqui no Minuto Cidadão, entre em contato com a TV Câmara Guarulhos. Até a próxima! O ESIC, Portal da Transparência, abre as contas da Câmara para toda a sociedade. Nele, você encontra as informações sobre o orçamento da Câmara, a receita e as despesas detalhadas. Após um rápido cadastro, você tem acesso a todas as informações. E algumas delas você não precisa se cadastrar para acessar. São as informações de interesse coletivo. Mais uma iniciativa da Câmara de Guarulhos para modernizar o Legislativo Municipal. Para saber mais, acesse o site da Câmara, www.câmaraguarulhos.sp.gov.br. Clique no link Portal da Transparência e veja o vídeo de orientação. Em sessão ordinária, dia 8 de março, vereadoras e vereadores discursaram pelo Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, quero saudar a todas as mulheres aqui presentes, a todas as minhas companheiras vereadoras aqui da casa, saudar a todas as mulheres de Guarulhos, de todo o Brasil, em especial também a nossa maior líder, que é a nossa presidenta Dilma. Quero falar aqui um pouquinho, nesse dia tão especial, da importância de nós mulheres fazermos uma luta pela democracia desse país. Nós não podemos aceitar um retrocesso, onde a gente não pode fazer a nossa luta, fazer as nossas defesas, fazer as defesas dos direitos de igualdade entre mulheres e homens. Muito tem se falado sobre a questão do gênero. Igualdade de gênero significa igualdade de direitos entre homens e mulheres. E no nosso país ainda, as mulheres ganham, exercendo a mesma função que os homens, cerca de 30% a menos na questão salarial. Então é muito importante que a gente faça uma luta para que a gente tenha verdadeiramente igualdade de direitos. Então não pode uma mulher ser motorista e um homem ser motorista da mesma empresa e a mulher, pelo fato de ser mulher, pela questão de gênero, receber 30% a menos do salário. Então nós amanhã vamos realizar nessa casa uma sessão solene para fazer uma homenagem às mulheres às 19 horas, mas não só para fazer uma homenagem às mulheres, para a gente poder
fazer esse debate da questão do trabalho, da divisão justa, igualitária do trabalho, em todos os seus aspectos, especialmente no quesito do trabalho doméstico, que as mulheres ainda têm uma terceira carga de trabalho, mas também fazer esse debate na sociedade de que a gente tem que ter legislações mais firmes para que as mulheres tenham verdadeiramente igualdade de direitos e recebam os mesmos salários quando exercer as mesmas funções que os homens, que isso não seja permitido mais no nosso país. A petista professora Eneide também ressaltou a luta das mulheres por direitos iguais. Eu quero dizer e cumprimentar especialmente todas as mulheres que lutam pelas suas causas. Todas as mulheres que têm a capacidade de olhar um mundo de uma forma mais solidária, que têm capacidade de olhar o mundo com o direito que todos devem ter de igualdade, igualdade de direitos e igualdade em dignidade, para criarem as suas famílias e poder fazer das suas famílias aquilo que nós todos desejamos, que elas tenham a possibilidade de viver momentos mais solidários, mais igualitários e de uma forma mais justa. Eu sei que hoje, principalmente no momento que nós estamos enfrentando tantas dificuldades econômicas e políticas, o sentido que se dá à palavra luta, ela pode servir a vários instrumentos. Nem sempre o sentido que a gente dá à palavra luta é o sentido que a gente quer aqui expressar. Por isso, eu quero deixar claro que o sentido que eu dou a todas as mulheres que lutam é a defesa de uma sociedade mais justa, igualitária e inclusiva. É este projeto que eu e o meu partido, que neste momento sofre tanta perseguição, defende e vai defender sempre a construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária e inclusiva, de direitos para todos e não para alguns poucos. O vice-presidente do Legislativo, Dr. Laércio Sandes, do PMN, relembrou a origem da data comemorativa. Essa data ela tem um significado histórico, que muitos talvez não saibam por que surgiu. Essa data ela surgiu lá no idos de 1857, no dia 8 de março de 1957, ainda nos Estados Unidos, em uma fábrica, em uma tecelagem, muitas mulheres lutavam pelos seus direitos, luta essa que ainda vem até os dias atuais. Aquelas mulheres naquela época, naquela localidade, 130 mulheres aproximadamente, deram a sua vida por uma causa. Elas deram a sua vida porque lutavam por melhores condições de trabalho, lutavam por mais respeito, lutavam por mais igualdade. Elas, naquela oportunidade, já trabalhavam por 16 horas diárias, em total desequilíbrio para com os homens. E face àquela luta, aquela insistência, houve repressão e foi instituída no dia 8 de março, muito tempo depois, em uma conferência na cidade de Copenhague, na Dinamarca, o dia 8 de março como Dia Internacional do Dia das Mulheres. Essa data só foi reconhecida pela ONU e pelos países ocidentais de um modo geral a partir de 1975, 1977. Então, essa data nós temos que tê-la como uma data muito mais relevante do que, como eu venho aqui dizer, o meu aniversário. Eu acho que é muito mais relevante e não pode ser uma data simbólica por si só. É uma data pelo luto dos direitos, pela luta de igualdade das mulheres. A gente sabe que, em que pese nós estarmos no século XXI, nós passamos ainda por muitas diferenças sociais. A gente que milita como advogado, a gente sabe que inclusive existe o preconceito até quando as mulheres precisam visitar os seus parentes nas cadeias.
aquele constrangimento que é imenso. Então eu acho que essa data é uma data muito relevante e nós temos que reconhecer a luta das mulheres, reconhecer a luta das vereadoras dessa casa e que não podemos deixar batido e colaborar sempre que possível, como essa Câmara que fez o esforço concentrado para fazer uma pauta temática em homenagem às mesmas. Então, parabéns a todas as mulheres, a todas as vereadoras, as funcionárias da casa, as funcionárias do município e todas as mulheres da cidade de Guarulhos. Parabéns a todas. Durante a Tribuna Livre, Rosângela de Lima falou sobre as conquistas das mulheres nas últimas décadas. Nos anos 50, como hoje em dia, há milhares de mulheres brasileiras que sustentam suas casas sozinhas, trabalhando ao mesmo tempo em que criam seus filhos, tentando dar a eles uma família sólida. Mesmo assim, neste Dia Internacional da Mulher, é muito importante reconhecer que a nossa situação melhorou muito nos últimos 30 ou 40 anos. Hoje temos mulheres dirigindo algumas das maiores empresas do país. Temos milhares de vereadoras, prefeitas, deputadas e senadoras. E pela primeira vez temos uma mulher na presidência da República, gostando-se dela ou não. Outro avanço muito importante, a violência contra a mulher já não é mais vista como uma coisa normal. Já temos uma lei, a Lei Maria da Penha, que pune com dureza os agressores de mulheres, mesmo quando a agressão acontece dentro de casa, o que por muito tempo era tolerada. Nesse Dia Internacional da Mulher, é sempre importante lembrar as pioneiras da luta pela igualdade dos direitos da mulher. Uma delas foi a bióloga Berta Lutz, que lutou muito para ser aceita como cientista, um terreno que até então era visto como exclusivo dos homens. Quero também lembrar a primeira deputada eleita no Brasil, a médica Carlota Pereira de Queiroz. E muito mais gente, a pintora Tarsila de Amaral, a jornalista Patrícia Galvão, a Pagu. Queria mesmo saber quem foi a primeira motorista de táxi do Brasil, para prestar uma homenagem a ela aqui, em nossa cooperativa. Não sei quem foi, nem sei onde ela está, mas mando um beijo a ela. Ela, como todas as outras que citei, trabalhou duro e lutaram muito para que os nossos direitos fossem reconhecidos. Grupos de moradores de diversos bairros da cidade protestaram durante a sessão. Ainda na Tribuna Livre, um representante do Parque Continental cobrou obras de infraestrutura no local. Queria me dirigir ao senhor presidente, Sou morador do Parque Continental 1, ali fica localizado ali próximo ao Jardim Rosa de França. Sou feirante há 30 anos na cidade de Guarulhos e o povo tem sofrido, A cidade de Guarulhos tem sofrido e nós ali do Continental tem sofrido muito, Eu vou citar aqui, senhor presidente, 7 ruas, a quais eu trago aqui a indignação, o meu repúdio, a minha revolta, contra essa política que não funciona na cidade de Guarulhos, que não funciona para nós moradores do Jardim Continental, do Parque Continental, onde ali nós estamos abandonados. Essa é a palavra, abandonado. Eu queria falar o nome dessas ruas, Rua José Ferreira Brandão, Rua Oscar Barbosa, Rua Wilson Gomes de Azevedo, Rua Oswaldo Getúlio, Rua Raul Vicentino, Rua Professor Milton Cruz, Rua Aparecido Ramos Shakira. Senhor presidente, essas 7 ruas, por incrível que pareça, elas já há 13 anos dessa atual governo, essa rua se encontra não asfaltada, não tem esgoto e não tem energia elétrica, ou seja, não tem luz. Isso para nós, como moradores, há 40 anos aqui na cidade de Guarulhos, é uma indignação, Porém, a gente vem aqui usar esse espaço para trazer a vocês o conhecimento, porque alguns aqui vereadores já conhecem o problema desses moradores, já conhecem a dificuldade, ali acontece assalto, acontece mortes, roubo, se falar em dengue, então nem se fala, ali é um criador de dengue.
Moradores contemplados pelo Minha Casa Minha Vida também se manifestaram pela demora na entrega do empreendimento. Claciene Cerqueira foi sorteada pelo programa em 2014, mas ainda não recebeu a casa prometida. Ele nos criou a expectativa de que naquele ano seguinte, 2015, as nossas moradias seriam entregues, né? Então, em novembro de 2015, nós fomos convocados lá para o Céu Pimentas para ser apresentado o Portal Flora para nós. E existia aí uma possibilidade, uma expectativa de entrega já naquela época, em novembro de 2015, para dezembro, aniversário de Guarulhos. Ainda em novembro, houve os sorteios das unidades, onde nós fomos convocados novamente para Adamastor e houve lá o sorteio das unidades. A última data veio de um documento da Secretaria de Habitação, informando que as crianças ficariam nas escolas de origem como ouvinte até que nós mudássemos, né? E nesse papel também informa que a Caixa Econômica se comprometeria em entregar esse empreendimento ainda em março de 2016. Então, eu venho aqui, senhor presidente, pedir aos nossos representantes legais que sejam os nossos olhos, que acompanhem daqui para frente e que nos assegure esse direito que é nosso, a nossa moradia. Os apartamentos, as moradias estão prontos. Que agilize esses procedimentos, porque o que está acontecendo é desumano. Tem casa pronta, moradia pronta, o pessoal do Baquirivu está debaixo d'água. Então, vamos agilizar. Antes de serem representantes, de serem técnicos, de falarem em linguagem técnicas, sejam humanos. Então fica aqui a minha indignação a esse processo lento, burocrático, e vamos analisar o que é realmente prioridade. Se trata de vidas, é desumano aquele pessoal do Baquirivu debaixo d'água e o sol, o tempo corroendo os brinquedos dos parquinhos onde nossos filhos poderiam estar brincando, onde a gente poderia estar morando. Então, fica aqui o meu apelo e volto a dizer, acredito que não é favor, é dever desta casa acompanhar isso. Alguns vereadores demonstraram apoio às reivindicações dos moradores. Até obstante a esse problema que também atinge ali a região do Baquirivu, aqui também estão pessoas que foram contempladas nesse empreendimento do Portal Flora, presidente, que também são ali da região do Baquirivu. E, presidente, existem famílias que estão numa situação literalmente sem teto, presidente. E aí, a gente tem o problema das enchentes. Pessoal, eu preciso garantir a fala do vereador. A gente tem o problema das enchentes. A gente tem o problema das enchentes, presidente, que atinge esses moradores também da região do Baquirivu, que foram contemplados no Portal Flora. E, presidente, aqui, ninguém está para empurrar a responsabilidade para ninguém. Porém, o que se deve ser feito é cobrar prazo, presidente. E essa casa, pela comissão de habitação, presidida pelo vereador Romildo, onde fui convidado a participar por uma comissão de moradores também, nós fizemos hoje o encaminhamento do compromisso da Caixa Econômica Federal de entregar esses contratos até o dia 15 de abril. E aí, presidente, eu acho que a gente tem que ter seriedade, como foi bem dito aqui, no uso da tribuna por uma senhora, que nós sim somos representantes desse povo, presidente. Nós temos responsabilidade sobre isso sim, presidente. Eu acho que a gente não tem que tirar a nossa responsabilidade da reta, não. Porque era para ser entregue dia 8 de dezembro. Passou para janeiro, agora março e agora 15 de abril. Eu acho que se esses contratos não forem entregues até o dia 15 de abril, presidente, essa casa deve tomar medidas efetivas para que isso possa ser cobrado. Porque o espaço para o diálogo
o espaço para o diálogo já existiu, presidente. A população daqui da região do Taboão veio aqui expressar a sua indignação. Agora o que está acontecendo nessa casa aqui, senhor presidente, pelo que eu estou vendo pela liderança aqui da base de sustentação, é que tem aqui uma manobra para ninguém aqui se manifestar. Mas nós vamos se manifestar sim. Vamos se manifestar hoje, terça-feira, vamos se manifestar quinta-feira, vamos se manifestar todas as sessões aqui, até que o prefeito municipal de Guarulhos, o secretário de Trânsito e Transportes, ele faça realmente a sua função, que é legislar. Na realidade, os vereadores têm que estar do lado do povo, não contra o povo. Agora é o seguinte, nós vamos fazer aqui um trabalho voltado para a situação. Com os protestos exaltando os ânimos na galeria, a sessão chegou a ser suspensa por 15 minutos. Na retomada dos trabalhos durante o grande expediente, Geraldo Celestino e Romildo Santos, ambos do PSDB, anunciaram que trancariam a pauta da sessão. Enquanto o secretário Zanetta permanecer nessa administração, irei obstruir regimentalmente as sessões da Casa, irei discutir os requerimentos, vou encaminhar a votação e vou justificar o voto, enquanto esse secretário permanecer no quadro de funcionário, de secretários, funcionário de confiança do prefeito Sebastião Almeida. E eu estou junto com o vereador Geraldo Celestino, todos os requerimentos dessa casa eu vou discutir, vou encaminhar e vou justificar. Enquanto o prefeito municipal de Guarulhos não chamar o secretário de Trânsito e Transportes, o senhor, vereador, o seu problema é com o Zanetta, o meu é com o secretário de Transportes, porque tem 14 ruas da minha região que assinaram o contrato dia 14/6/2014, há 21 meses, e até hoje o dinheiro está liberado lá, 108 milhões, e as pessoas estão no barro. Enquanto o prefeito municipal não iniciar as obras na Rua dos Estagiários, na Gama, na Vega, na Meteorito, na Ursa Maior, na Bananal, na Martim Júnior, na Santo Estevão, na Rama do Campo da Paz, na Altamira, na estrada no Caranguejo, na Violeta e na Bom Jesus, esse vereador vai tomar muita água e vou travar essa sessão da Câmara, porque é regimental, é regimental. Apesar dos debates em plenário, nenhum item do grande expediente ou da ordem do dia foi votado. E o Jornal da Câmara termina por aqui, mas você pode acompanhar as informações do Poder Legislativo de Guarulhos pelo nosso site e pelo Facebook. Voltamos com uma nova edição na segunda-feira. Bom final de semana!